vê isso com outros olhos, né? Nós temos uma grande camada dessas crianças que pegaram Covid. Eu tenho conhecidos crianças pequenas que pegaram Covid e que não estão se vacinando agora porque estão se recuperando ou acabaram, né, de sair da doença. Tem que esperar esse intervalo para poder se imunizar. Isso, estão aguardando um prazo de 30 dias. E como você teve uma alta taxa de contaminação, isso também tem que entrar no cálculo. Então eu não acredito que nós estamos hoje abaixo daquilo que nós queremos, né? Mas estamos dentro de uma situação que é possível. Eu acho que a gente tem que enxergar isso como algo que está se caminhando e vai se caminhar. Eu acredito que mais alguns meses, com esse número grande de pessoas vacinadas, nós tivemos quase 1.700 crianças vacinadas em Santa Cruz, vamos caminhar aí para 2.000 crianças vacinadas daqui a pouco. Os primeiros dias que patinaram um pouco mais, depois foi engrenando a coisa, né? Porque você começa a fazer um processo de instrução, você começa a amadurecer aquela ideia e ver também que há necessidade da vacinação. A pessoa começa a se informar, começa a perder um pouco aquele medo, né, que era pela desinformação, e ela começa a caminhar. Eu acredito que mais algum tempo nós vamos ter somente aquele pequeno grupo que não quer vacinar, que causa, né, negacionismo ou que desconhece mesmo, porque nós temos muitas pessoas também que não vacinam por desconhecimento, são pessoas que muitas vezes, né, têm uma certa dificuldade de compreensão, mas nós vamos evoluir e nós vamos fechar essa vacinação com certeza. Hoje nas redes sociais eu vejo dois grupos discutindo a respeito de volta às aulas e a relação dessa volta às aulas com a campanha de vacinação, com discursos que não, a conta nunca vai fechar, porque tem gente dizendo o seguinte, é um absurdo voltar às aulas nesse momento, sendo que a campanha de vacinação ainda ela não avançou muito em relação às crianças ou não fez uma cobertura completa. Mas ao mesmo tempo, você tem pessoas que não estão levando as crianças para tomar a vacina. Então, não vai fechar nunca. Não vai fechar nunca. Então as crianças ou não vão se proteger ou nunca vão voltar para a sala de aula. É complicada essa situação, inclusive para quem está na definição, na tomada de decisões, na esfera pública, para quem tem que fiscalizar isso também. Não fecha, né? Se ficar nessa dicotomia, a gente não vai caminhar para lugar nenhum também, né, doutor? Sim, a questão da volta às aulas, ela atinge não só as crianças, mas também adolescentes, né, de uma faixa etária que já teve um alto índice de vacinação e de cobertura vacinal. A doença atual, na fase que nós estamos, nós observamos que ela não tem uma gravidade tão grande quanto aquela que nós tivemos lá atrás. Ela é extremamente grave, tanto que a gente vê situação de óbito, ainda mais para essas pessoas que têm severas comorbidades, parece que esse é o grupo que mais está sofrendo nesse momento. Mas o nosso índice de internação ele é baixíssimo, né? Se nós olharmos para o mundo todo, que já está sofrendo há um tempo a mais que a gente, já se fala em queda mesmo no índice no Brasil. Então a volta às aulas, ela se justifica com base nisso. Só que ela tem que ser casada, e casada com a vacinação. E aí nós temos essa questão da discussão com relação às crianças. Então o pessoal não quer que volte às aulas, ou quer que volte às aulas, mas não quer vacinar. Eu acho que nós temos que ter as duas situações. São dois direitos que a criança tem, né? E elas têm que ser pesado. Primeiro, ela tem direito à sua saúde, ela tem direito a ter uma vida saudável. Segundo, ela tem direito à educação, que também está relacionada à saúde, a uma vida saudável, né? Pensando até no psicológico da criança, no seu bem-estar como um todo. Então, o retorno às aulas com a vacinação, ela te permite uma proteção para ela, para os seus amiguinhos de sala, professores, corpo docente, diretores, tudo mais, né? E permite que ela tenha uma vida social adequada. A exigência de vacinação, e vamos começar falando de maneira mais ampla, vacinação em geral, né? Até porque vivemos num país que tem um histórico importante de vacina, exemplar, podemos dizer assim. Isso inclusive nos deu condições importantes, assim que as vacinas chegaram ao Brasil, em relação a outros países que estão aí patinando ainda, no caso da Covid. Mas pensando em vacinação em geral, algo que é muito presente na cultura do brasileiro, de todas as famílias desse país. A exigência da vacinação, doutor, no aspecto jurídico, é um direito ou é uma obrigação? Pra gente começar a discutir por aí. Eu vou pegar lá, até abrir aqui, né? Porque eu não decoro, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso estatuto ele é de 1990. Então nem se discutia essa questão. Todo mundo se vacinava. Nós tínhamos aqui em Santa Cruz
Para você ter uma ideia, né? Eu tive um único caso de uma mulher que era de movimento anti-vacina. Sim. Eu chamei ela para conversar, chamei na promotoria para orientar essa mulher, porque eu tinha uma comunicação por parte da Secretaria de Saúde que ela não estava vacinando a criança recém-nascida, tudo. Eu chamei, fui conversar com ela e ela falou pra mim, eu vi nas redes sociais, aquela conversa, tá? Mas o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 14, pra quem é da área ou quer pesquisar, diz assim, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Lá em 1990. Sim. O nosso Supremo Tribunal Federal já tinha decidido isso também antes de se falar de Covid. Aqui em Santa Cruz, esse caso que eu estou mencionando dessa mulher, eu chamei na promotoria, falei, ela disse que era do movimento antivacina, porque isso em que ano, só para mim? Isso foi em quando, mais ou menos? Esse caso essa situação Cruz. minha, 2, 3 anos atrás, Perfeito. antes da pandemia, mas sim. foi antes. Chamei, conversei e informei, ela falou que não ia vacinar. Eu entrei com um processo na Vara da Infância e Juventude de Santa Cruz e houve decisão do juiz dizendo, ou a senhora vacina ou nós vamos vacinar. Estamos falando do momento pré-pandemia. Antes uma outra da pandemia, situação. nem se discutia Covid, nada disso. E ela foi e vacinou. Por que isso? Porque você tem necessidade de proteger aquela criança específica, o direito dela à saúde e todas as demais. Agora, entrando na pandemia, sim, certo? Vem falar, eu não vou vacinar. Tá bom, se você que tá me ouvindo não quer vacinar seu filho da Covid, por que o Zé Mané, que mora lá não sei aonde, junto com a, dona sei lá quem, dona Maria, ela é obrigada a vacinar contra outras doenças? Qual que é a diferença do seu direito pro direito dela? Amanhã ela não vacina. Ela não vacina a criança contra a poliomielite? Ou ela não vacina contra a meningite. Por quê? Porque é o direito dela. Sim. Eu não vou vacinar. Se eu posso negar a vacinação para o meu filho da Covid, eu posso para qualquer coisa. O teu direito não é mais bonito que o meu, é igual. Aí ele não vacina. Aí tá na creche ou tá na escola particular, onde foi, a criança tem meningite bacteriana. E passa para outras. E a tua criança vem a óbito. Aí você vai reclamar, eu vou falar, olha, ela não quis vacinar. Não vacinou. Por quê? Por que não vacinou? Porque é o direito dela não vacinar? Então você que defende a não vacinação na Covid, tem que ver que é uma situação muito mais ampla. Aí é óbvio que a pessoa, ela vai falar assim, mas a vacina da Covid, não sei o quê, não passou por teste. Quem faz a vacina da Covid é quem faz a vacina da gripe, é quem faz a vacina da poliomielite, que é a paralisia infantil, é quem faz da meningite, é quem faz da hepatite, é quem faz todas. As pessoas, elas não sabem o que é poliomielite, sim, São muito poucas. Eu não sei se você chegou a ver alguém que teve a paralisia infantil, certo? Eu tinha um tio, meu tio teve paralisia, eu me recordo dele, sim, com a deficiência. Só que nós fomos criados num ambiente de ampla vacinação, então claro, nós não temos isso. Ninguém fala de meningite bacteriana em escola, porque se falar é uma correria, é uma loucura. Porque todo mundo sabe do risco e da possibilidade de morte. Por isso que eu vacino. Sim. Mas agora não. As pessoas querem negar. É meu filho, é meu direito. Onde está escrito isso? E fala-se muito, doutor, no aspecto de responsabilização, que as grandes farmacêuticas, elas tiram qualquer responsabilidade de um eventual efeito colateral nesses contratos firmados com os países para entregar as vacinas. Eu não tenho filho, mas a gente estuda, vai se informando. Eu convido até os papais que costumam às vezes comprar vacina particular e tem acesso à bula de vacinas que estão aí há décadas disponíveis, muitas das mesmas farmacêuticas que já hoje fazem a vacina contra a Covid. E em todas elas existem os mesmos termos de que o laboratório não se responsabiliza por eventuais efeitos colaterais. Efeitos que constam na bula, que podem acontecer, da dipirona até a vacina contra a Covid. E o laboratório, se é correto ou não, enfim, mas é praxe os laboratórios se eximirem de eventuais responsabilidades para além daquilo que já está previsto como possível efeito colateral. Podem checar claro, nas bulas das vacinas, quem compra na farmácia, já de outro ou para outros tipos de doença, enfim. É só um dado para acrescentar aqui. Hoje uma discussão muito em cima disso. Mas, de novo, é algo que já está sedimentado há muito tempo. Sim, mas eu não tomo. Uma novidade, né? Mas eu não vou tomar uma medicação pensando na responsabilidade dele, sim,
eu não quero que aconteça nada. Óbvio. Eu quero ter uma margem de segurança. Mas a criança não sei aonde teve reação. Teve um caso no Brasil que se fala, daí se pesca um outro caso, né? Que teve reação, não sei o quê, dentro de um número muito pequeno, perto do risco da Covid e das outras doenças. A questão não é só a Covid. Se você defende que é seu direito escolher vacinar ou não o seu filho da Covid, você também tem que defender que eu tenho liberdade de não vacinar meu filho contra todas as outras doenças. E que se ele levar para a creche todas essas outras doenças, eu tô me baseando no mesmo direito seu. Não há direito diferente. Então, que tipo de sociedade que nós estamos construindo? Essa sociedade negacionista em que a pessoa fica procurando, né, situações para fugir da vacinação? Ou nós queremos uma sociedade, né, que compartilhe conhecimento, sim, que se baseie na ciência, que dê segurança e que permita às crianças ir à escola com segurança? Sem dúvida. Tá? O direito, ele é o mesmo, para tudo. Dário Miguel, boa tarde, seja bem-vindo. Sua primeira pergunta. Boa tarde, Diego, doutor Marcelo Saliba, você ouvinte da 104 FM, você internauta também conectado conosco no portal Diário Cidadão. O doutor Marcelo Saliba não é a primeira vez que vem insistindo na questão da conscientização. Isso aconteceu na questão adultos, parece que não resolveu tanto, mas se tratando da nossa cidade, digamos que sim, né? Porque um número grande de vacinados aí, principalmente na questão adultos. Agora, nas crianças, novamente o doutor Marcelo Saliba entrando nessa questão da conscientização. Mas digamos que, especialmente para a criançada, até onde para a conscientização e entra a lei? Ou seja, o Ministério Público vai agir, tem como agir nessa questão daquele pai, daquela mãe que insiste em não imunizar o seu filho, doutor? Sim, da mesma forma que nós temos em relação ao adulto as responsabilidades, e sempre defendemos isso, né, com o passaporte, com a questão do empregador exigir do seu empregado a proteção para toda a sua empresa, exigir a vacinação, né? Na época nós falamos com vários empresários, a associação comercial, né, para se cobrar isso, e as crianças e adolescentes também. A primeira delas agora é a resolução que o governo do estado, sim, baixou, né? Dizendo, resolução da educação, dizendo, as escolas devem exigir o comprovante de vacinação para as crianças e para os adolescentes, tá? Não existindo essa informação da vacinação, essa comprovação, deve ser comunicado, Ministério Público e Conselho Tutelar, tá? A escola tem obrigação de fazer isso, porque se a escola se omitir, ela pode ser responsabilizada também. Então vamos imaginar que seu filho, criança, está dentro de uma sala de aula, tá? E um coleguinha que não se vacinou leva a doença para a sala e transmite para várias pessoas, e você tem ali um grande prejuízo, pode ter até uma situação mais grave envolvendo essas crianças. Se a escola não fez a comunicação ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, se a escola não tomou as providências da resolução, ela pode ser responsabilizada. Doutor, o Estatuto da Criança e do Adolescente é igual ao do idoso? Não. Em relação à vacinação, não. Tá? No Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma previsão expressa, que eu li aqui, que é o artigo 14, parágrafo único, que diz assim: a vacinação é obrigatória para a criança. Entendeu? Não há essa mesma previsão no Estatuto do Idoso, certo? Até porque a ideia é que os pais são responsáveis pela criança e pelo adolescente. Sim, enquanto doutor, que o idoso, né, ele tendo consciência, tudo mais tal, né, ele é responsável por si. O fato de ser idoso não retira a responsabilidade de ninguém. A pessoa tem 60 anos de idade, é idoso. Ela tem a liberdade de escolha. Você emendou uma pergunta, não? Não, ele acabou respondendo para mim, até porque umas questões óbvias que, na verdade, em algumas situações o idoso acima de 65 anos, ele tem que ser acompanhado por um filho. Não necessariamente, né? O idoso... Principalmente na questão saúde, doutor. Não, pode ser por uma questão de internação, né? Tudo mais, para ter acompanhante ali, tudo aquilo. Mas ele tem liberdade. Sim. Minha mãe tem 80 e poucos anos. Pode escolher. Né? Ela tem juridicamente, total, se ele liberdade tá lúcido, de escolha. Sim. Fazer, E da mesma forma que eu posso ter alguém com 40 que é totalmente incapaz. E eu sou responsável por ele, pelo Estatuto do Deficiente. E pelo Estatuto do Idoso, eu sou também responsável se ele é incapaz. Aí sim eu posso exigir de um filho o quê? Que ele preste a saúde necessária
ao pai, ao idoso, tá? Ou seja, fazer a vacinação. Sei, doutor, eu levei meu filho para imunizar e fizemos isso ontem. E uma pergunta, inclusive, de uma ouvinte hoje para mim, fora do ar, ela entrou em contato no meu celular e fez uma pergunta que também passou nesse processo, ou seja, ela é a favor da imunização em relação às crianças aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas ela acabou fazendo um questionamento, gostaria de repassar para o senhor sobre aquela ficha onde o pai ou a mãe acaba preenchendo. É grande, geralmente nem todo mundo lê. Sim. Vai só assinando e vai colocando o número de um documento. O porquê dessa exigência do pai preencher esse documento? Isso acontece não só na vacinação, mas também em internação. Quem já deu entrada em internação na Santa Casa de um filho ou de um parente próximo, né, já se viu obrigado a assinar esses termos de consentimento e de conhecimento da vacina. Então, quando eu estou levando, eu estou tomando ciência de todos os riscos que a vacina tem. A vacina tem riscos? Todas têm. Né? Como vocês colocam, muitas vezes uma medicação simples pode desencadear um processo, né, de reação da pessoa. Uma medicação simples, né? Eu posso ter lá uma alergia a um determinado produto que eu só vou descobrir depois que eu tomar. Eu cito o caso sempre de um colega que faleceu quando tomou o contraste. Então, o contraste é uma aplicação que você faz, tomografia, tudo isso. E ele estava em Ourinhos para fazer o contraste. Quando ele foi, né, tomou a injeção, a aplicação do contraste, e ele veio a óbito. Aliás, quem já fez cirurgia, você assina lá, alergia a contraste, ou vai fazer um exame. Então, bom, você nunca soube, né? Se você nunca fez o exame, você vai... Ele acabou vindo a óbito em decorrência disso. Mas quantos casos nós tivemos? Pouquíssimas situações como a dele. No caso da vacina, a mesma coisa. A criança não pode assinar por si, assinar lá, ela não tem responsabilidade, ela não tem conhecimento. A ideia da nossa legislação é que a criança e o adolescente, ele é relativamente incapaz, ou no caso da criança, absolutamente incapaz de praticar determinados atos da vida. O relativamente incapaz, o adolescente, é aquele que eu assino para algumas coisas. Se eu for abrir uma conta no banco pro meu filho, ele tem 17 anos, eu preciso assinar. Se ele vai abrir uma empresa, se for casar, né? E na vacinação e na medicação, mesma coisa. Doutor, justamente nessa questão, na questão adulta, o Diego lembra disso, é claro que explicitamente ninguém colocou, pelo menos aqui na 104 ninguém colocou desta forma, mas nos bastidores todo mundo sabia que o adulto, ele tinha uma certa preferência, principalmente para as vacinas de fora do país, e tinha uma certa rejeição para a Coronavac. A gente chegou em algumas entrevistas a abordar com o próprio promotor. Certo. A famosa, como é que era, gente? O sommelier de vacina. Sim. E agora inverteu, ou seja, a preferência hoje das crianças é para a Coronavac. Eu não sabia disso. A preferência é muito grande nessa questão. E inclusive, há uma pergunta que, obviamente, nós já fizemos. Não pode escolher vacina. Sim. Na questão das crianças, pode ou não? Não pode. A regra é a mesma. E eu não sabia dessa preferência pela Coronavac. Eu descobri num grupo de promotores, quando uma colega escreveu dizendo, olha, a preferência pela Coronavac, tá todo mundo atrás da Coronavac. Eu falei, poxa, mas o que mudou de lá para cá, né? Qual foi essa situação? É a confiabilidade na vacina brasileira na questão das crianças. E também um pouco da questão política, porque sempre foi político. A questão não é baseada na ciência. A conversa, ela parte da questão política. Naquela época havia muito questionamento por causa do governador de São Paulo. E havia uma grande discussão a respeito disso. É da China, eu não sei da onde, não quero, Tanto que você via os grupos que vinham discutindo, eram grupos, né, políticos. E a questão da vacinação das crianças, novamente, ela é muito mais política do que científica. A grande maioria da população vai se vacinar, né? Como se vacinaram os adultos. Nós temos 98%, quase 99%. Aí esses dias eu fui até para São Paulo, saí lá na praça na Avenida Paulista, no meio do metrô, saí debaixo esqueci lá do prédio lá da Fiesp, e tava tendo uma manifestação de não vacina, que não era obrigatória. Você vê o tipo das pessoas que estavam lá, o estilo delas, são pessoas que muitas vezes sem formação nenhuma. Pessoas, sabe, simples, pessoas ali carregando cartaz, acreditando que a vacina vai te dominar o corpo, a alma, umas coisas absurdas. Então, dentro desses 2% que não vacinaram, você tem uma porcentagem deles que não sabe nem por que vacinou.
Sabe, é um número muito pequeno e isso vai acontecer também com as crianças e adolescentes. Vai sobrar um número pequeno que infelizmente não vai se vacinar. Esse número nós vamos chamar, vamos conversar, vamos chamar os pais e vamos alertar. E se houver necessidade, nós vamos entrar com as ações judiciais, que daí não tem outro caminho, certo? Mas nós vamos fazer de tudo e esgotar todos os caminhos para conversar. Doutor, mas no caso, principalmente na nossa região, teve um importante pediatra que acabou, inclusive, gravando um áudio, entrevistas também para alguns amigos do jornalismo, falando para não aplicar vacina de Covid-19 em crianças. É bom citar nesse o nome, caso, né? Quem é o profissional? Sim, é o Dr. José Luiz. Que foi público o áudio, né? Sim, da cidade de Ourinhos. Inclusive, ele acabou concedendo uma entrevista para o nosso amigo Júnior Laperuta, do Passando a Régua, da cidade de Ourinhos. Falei com ele também sobre uma possibilidade de uma entrevista para a gente. Ele disse que sim, o posicionamento dele é totalmente o contrário. Isso dificulta o posicionamento do senhor enquanto representante do Ministério Público também? Bom, primeiro, não causa surpresa. Porque esse posicionamento dele já era antigo em relação às vacinas. Nós já tínhamos na época das vacinas posições também dele que eram compartilhadas, passavam de um para outro com relatos a respeito de vacina, muitos dos quais não se confirmaram, muitos dos quais não se concretizaram, uma vez que nós tivemos uma evolução. Então o que as pessoas têm que fazer, obviamente, é conversar, é escutar, é ouvir, tá? Agora, eu tenho médicos, eu tenho promotores, eu tenho juízes, tenho jornalistas, tenho jornalistas. Eu tenho que filtrar tudo isso. E eu tenho que, dentro da minha família, adotar aquela posição que é de acordo com os nossos interesses. É óbvio que, sabendo das responsabilidades que tem. Então, vai ter uma cobrança em relação à questão das escolas? Vai ter. Vai ter orientação? Vai ter. Vamos tentar tirar todas as dúvidas das pessoas? Vamos. E vamos caminhar para vacinação, como nós fizemos em relação aos adultos e aos adolescentes. Falava-se, olha, não vacine os adolescentes. Vacinamos. Olha, não vacine com 12 anos. Vacinamos. Olha, não vacine, está vacinando. Nos Estados Unidos estão falando de 4 meses a 5 anos. Sim. E vai vacinar, como se vacinou no mundo todo. Doutor, sobre a resolução do governo do estado, sobre a exigência do comprovante de vacina para os estudantes, o que já está de confirmado? Começa a valer a partir de quando? E na prática, como é que vai ser esse procedimento? Cabe à escola em exigir isso na entrada para os pais? Ou eles vão ser chamados para uma reunião e apresentar a carteirinha previamente? Como é que vai funcionar essa exigência do comprovante de vacinação para as crianças? E se já vai valer, se no caso da rede municipal, aí cabe à prefeitura definir? Como é que funciona na prática isso aí? Bom, aqui em Santa Cruz, São Pedro do Turvo, Espírito Santo do Turvo, o que nós fizemos? Nós instauramos um procedimento, pedi para a Secretaria da Educação conversar com os diretores das escolas estaduais, municipais e particulares, marcar uma reunião para discutir como vai se fazer isso dentro da nossa rede, tá? Eles não vão ficar abordando em porta de escola, nada disso. Esses diretores, eles vão ter que criar um cadastro, conversar sala por sala, aluno com aluno, sim, e ver como que isso vai ser feito, como que isso vai ser operacionalizado, tá? Então nós estabelecemos, pedimos um apoio por parte da Secretaria da Educação para ela mediar isso com as escolas particulares e com a escola do Estado. Além disso, a Secretaria de Saúde para dar um suporte para eles e desde já identificar, dentro desse universo que nós temos em Santa Cruz, quantos não vacinaram e por que não vacinaram. Então nós temos um número qual dentro disso que não vacinou, e se nós já conseguimos identificar alguns casos para começar a conversar, sim, com essas pessoas, fazer um trabalho de orientação, tudo mais. Se a família optou por não vacinar aquela criança e passa a valer as determinações, enfim, da tal resolução, o que vai acontecer com a criança e com a família? Bom, ela vai permanecer na escola, até porque nós não vamos afastar da escola a criança, porque é um direito da escola, e a criança também não pode ser prejudicada pelo comportamento do pai. Sim. Não tem como você tirar da escola uma criança
criança de 6 anos ou proibir ela de ir na escola, porque os pais se negam a vacinar. Não dá. Então, qual vai ser o procedimento? A escola, identificando aquilo, ela vai comunicar Ministério Público e Conselho Tutelar, e nós vamos chamar os pais para conversar. Falar, o que está acontecendo? Qual é a razão disso? Eu não vacino porque meu filho tem um problema de saúde. Tá aqui o atestado, tudo mais, tal, ou teve Covid, tá aqui, nós não vamos vacinar. Tudo bem, tranquilo, certo? E aí nós vamos ver o que vai sobrar disso. Se lá no final sobrar, né, um número de pessoas que não vacinaram sem justificativa, nós vamos avaliar se é o caso de entrar com ação judicial. Se for o caso, nós podemos entrar com ação judicial. Mas isso nós vamos ver lá no final, até como que vai evoluir tudo isso. Esse protocolo, digamos assim, passa a valer a partir de quando? A resolução já foi publicada para o retorno às aulas. E ela deu um prazo de 60 dias, se eu não me engano, né? Para as escolas adotarem esse procedimento de acompanhamento, de orientação, de conversa com os pais, tudo mais. Então elas têm esse prazo, né? Aí elas vão fazer essas comunicações. Se não fizer a comunicação e acontecer alguma coisa na escola, a responsabilidade passa a ser aí, né, para quem se omitiu. Só para ficar claro, nos diálogos que o senhor tem tido com os prefeitos, pelo menos dessas cidades, vai ser adotado também na rede municipal, há um alinhamento desses prefeitos para que se faça valer a resolução, até porque é lei, eu entendo. Não, sim. Mas às vezes pode ser alguém que politicamente não está tão alinhado, infelizmente, a questões políticas que influenciam. Eu acredito que aqui para nós até nós não vamos ter esse tipo de problema. Sim. Certo? Até porque é um trabalho de orientação. Eu acho que o que eu tenho até pedido, conversado com a saúde, é colocar profissionais à disposição da população para tirar dúvidas, para conversar, para esclarecer, né, para trocar ideias a respeito dessa vacinação. O que a gente tem que fazer é ir evoluindo e oferecendo para todas essas pessoas que estão procurando, porque nós estamos evoluindo com a vacinação. É o que eu disse, se nós chegarmos aí a 50%, né, numa época dessa, com tantos questionamentos, muitas vezes alguns jogando contra, né, passando informações, né, desencontradas, negando por negar, tá? Porque é fácil você negar, chegar e falar assim, eu sou médico, não tome a vacina. Isso é simples, né? Mas por quê? Qual a razão? Qual é o fundamento? Certo? Eu pego no mundo inteiro todo mundo vacinando, laboratórios, cientistas dizendo, médicos do Einstein dizendo, olha, vacine, faça a vacinação. Né, os maiores pessoas, né, que tem dentro da área dizendo, pode vacinar, vamos vacinar. Aí vem um e diz, não vacina. Então, quando a gente tem um grupo jogando contra e mesmo assim nós estamos evoluindo com a vacinação, né, isso para nós é importante, isso mostra que nós vamos conseguir. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu venho fazendo. Tem isso na medicina, doutor, aqui em Santa Cruz? Não sei se aqui em Santa Cruz a gente chega nesse ponto, né? Eu conheço muitos médicos e os que eu tenho contato, né? Eu não encontrei nenhum negacionista. Não sei se tem, né? Pelo menos eu não me deparei com nenhum, nunca discuti com nenhum, até porque também não discutiria. Mas eu digo assim, eu nunca tive esse problema. Ao contrário, mesmo dentro da imprensa, em Santa Cruz, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. Nós não temos nenhum jornalista que publique, que faça uma publicação negacionista. Ao contrário, né? Nós sempre tivemos o apoio. E eu acho que esse alto índice de vacinação, ele se deve muito a isso, né? A esse trabalho no mesmo sentido, tanto da área médica quanto da área de divulgação. E a área de divulgação é imprensa, tudo mais, né? Sim. Então eu acho que essa forma de comunicação nós conseguimos bons resultados. E a gente espera isso também com as crianças. Hora certa, 13h02, para quem chegou agora, nosso convidado ao vivo é o promotor de justiça, doutor Marcelo Saliba. A gente, nessa primeira parte da entrevista, falou sobre a volta às aulas, a vacinação de crianças contra a Covid, crianças de 5 a 11 anos, e a partir dessa resolução já publicada pelo governo do estado, como é que vai ser feita essa exigência do comprovante de vacina, como é que vai funcionar para a criança e quais as consequências que podem ocorrer para os familiares, para os responsáveis. A gente espera que haja uma adesão voluntária, que as campanhas de comunicação cheguem e de fato convençam as pessoas pela vacina, mas fazendo aqui um pouco advogado do diabo, doutor, só para fazer um contrapeso, eu também entendo a situação de muitas famílias que não são negacionistas, mas são bombardeadas por todos os lados, por todo tipo de informação, que ao ter que decidir sobre algo que afeta o filho,
eu imagino a insegurança, muitas vezes, que pode acometer essas famílias. Por isso que eu acho que é importante figuras públicas participarem de um debate público como esse que a gente está fazendo, de orientar as pessoas a buscar fontes seguras também, para tentar contrapor isso. Uma coisa é, às vezes, você decidir sopesar riscos e benefícios para a sua saúde e vamos lá. Aí o pai vai ter que decidir sobre algo que afete o filho dele. Então eu também entendo a situação de algumas famílias que defendem a vacina, que seguiram os protocolos sanitários até aqui, mas nesse momento, sendo bombardeadas, infelizmente, por muita coisa falsa, sem fundamento, fiquem um tanto quanto inseguras. Tomara que haja uma adesão voluntária e, se não houver, aí a justiça vai intervir, pelo que a gente já está acompanhando. Aliás, houve decisões recentes no sentido de penalizar pais. Eu vi alguma coisa sendo decidida no Supremo? Teve alguma coisa assim ou não teve? O Supremo só decidiu no sentido de que a vacinação ela é obrigatória para as crianças. Sim. Por causa do ECA. Entendi. Né? E não era nem relacionada à questão específica da Covid. O Supremo decidiu lá em relação aos não, sim, né? Que era o movimento de não vacina. Entendi. Então era mais em relação a isso. Eu também acho que a situação é muito difícil para os pais, sim, né? Para quem é pai sabe muito bem disso, né? Qualquer coisa que você vai fazer com o teu filho, você sempre fica temeroso, sim, né? Dói muito mais na gente, então é muito difícil mesmo. Doutor, o Diego acabou deixando um gancho aí, popularmente a gente fala no jornalismo, levantou a bola, então eu vou cortar essa bola. E vou dar um exemplo próprio, já que estamos num debate. Sim. A minha esposa e eu tivemos dúvidas em relação à vacinação do meu filho, que tem 12 anos. Ele queria a vacinação e eu acabei relutando. Perguntei para vários profissionais, acabei, obviamente, tirando algumas ideias, porque a decisão é nossa, mas a consequência nele pode ser grande. Era o nosso pensamento. Mudamos esse pensamento, não foi do dia para a noite, não. Fomos mudando de pensamento depois de várias conversas com vários profissionais. Eu estou assumindo isso. Sim, não. E hoje ele está imunizado. Agora, o promotor de justiça, doutor Marcelo Saliba, que também é pai, teve essa dúvida ou de imediato já fez a vacina para os filhos? Não, tive dúvida nenhuma. Juntei e falei, vamos lá vacinar todo mundo, né? Tava disponível, tava. E mesmo eles também não tiveram, né? Chegou sim, o dia e falaram, vamos vacinar, certo? Seus filhos são óbvio, adolescentes. São adolescentes, velhos, né? O Matheus já sim, vai fazer 18 anos e a Mariana vai fazer 15, tem sim, 14, 17. Então já tem uma idade maior. Mas assim, a gente fica sempre temeroso em tudo que a gente vai fazer com os filhos. Mesmo que se você fale, vou mudar de escola, isso causa um transtorno muito grande, né? Filho fica doente, a gente fica muito ruim com isso. Então é óbvio que você ficar temeroso é normal. O que você não pode fazer é se fechar para o debate, claro, fechar para o conhecimento. Acreditar que, não, a vacina é uma porcaria, não sei o que e tal. Risco existe. Risco existe na vacina, risco existe em não tomar a vacina. Que é muito maior. Então, por quê? Porque o número de contagiados, o número de contaminados é muito maior, né? Então a chance de pegar Covid hoje é muito maior. A chance de pegar poliomielite hoje, ela é muito pequena, porque ela está praticamente, né, erradicada no Brasil, certo? E eu vou lá e vacino sem dúvidas. Por quê? Porque aquilo já estava dentro do meu conhecimento, da minha cultura, da minha vida, eu nunca questionei. Ninguém questiona quando chega lá com a sua criança recém-nascida, leva no posto de saúde e eles aplicam as vacinas, aplicam as injeções e faz tudo o que tem que fazer. Ninguém chega lá e fala, não vou, não sei o que e tal. Pelo menos aqui nós tivemos um caso, né? Nos últimos 3, 4 anos. Agora hoje sim. Por quê? Voltamos à questão. Porque a vacina da Covid, não sei o que, vacina da Covid, não sei o que e tal, são os mesmos fabricantes. Quem fabrica a vacina da Covid são os mesmos que fabricam a vacina da poliomielite e tantas outras que a gente aplica. Aí eu acabo dando tanta coisa pro meu filho, certo? Né? Que muitas vezes come porcaria que nunca ouviu falar, toma porcaria que nunca ouviu falar, né? Injeta porcaria que nunca ouviu falar, e a gente acha aquilo normal. Acha aquilo tranquilo, que não vai fazer nada. E aquilo que tem todo um certificado de garantia mundial, carimbo mundial, eu não aplico, né? Eu não tomo. Então, qual é a situação? Mas ele pode ter uma reação alérgica, tudo mais. É um risco. A gente sabe disso. Eu posso ter, você pode ter. A gente tem que falar abertamente sobre isso, até porque não. Para dar exemplo.
Não, e outra coisa, porque hoje a criança, ela vai se imunizar e ela permanece lá por alguns minutos, justamente. Então, ela fica lá para ver se vai ter algum tipo de reação, alguma coisa imediata. Não adianta ficar aqui falando, não tem risco nenhum. Existe o risco, como por isso a pessoa pode ter uma reação comendo camarão e não sabia e ter um choque anafilático, sei lá. Não tem como você fugir não tem disso, como, né? Dessa situação. Mas é importante a boa. É óbvio, exatamente. Não vou vacinar, então vou esconder. Tá bom, ele pega Covid e morre. Certo? Ou você não vai vacinar agora, depois tem uma outra vacina. Sim. Certo? E que ele pode ter reação, vacina de gripe, tá tomando aí, nunca ninguém questionou. Todo mundo saiu tomando vacina de gripe infantil. Aquela vez saiu a do gripe do frango, gripe não sei do que, do porco e tal. Nós tivemos filas, eu lembro que eu cheguei na época da febre amarela, lembra que nós tivemos os casos de Piraju? Vai fechar Piraju, tivemos óbitos, foi uma loucura atrás de vacina. Alguém parou pra perguntar de onde tá vindo essa vacina? Ninguém. Todo mundo entrou, vacinou, voltou para casa com toda a segurança do mundo. E é isso que a gente espera agora. Claro. Agora, sempre sabendo dos riscos. Risco existe para tudo. A nossa vida é uma atividade de risco. Né? Atravessar a rua é um risco. Ir para a escola é um risco. Né? Então, infelizmente, é essa a realidade. Muito bem. Doutor, o senhor atua na área de saúde, criança, juventude e também na área dos idosos. E eu quero puxar esse gancho porque, infelizmente, no momento, temos observado uma curva crescente em relação aos casos, absolutamente vertical, impressionante. O Brasil bate recorde diário de novos casos de Covid desde o início da pandemia. Santa Cruz tem a maior média de novos casos diários desde o começo da pandemia. Se tivéssemos uma mesma proporção de casos graves e óbitos do que foi ano passado, viveríamos um genocídio acontecendo nesse momento em Santa Cruz. Felizmente, mais uma prova que a vacina está sim funcionando. De toda forma, devido ao alto contágio dessa variante Omicron, muitas pessoas doentes e muitas pessoas que são de grupo de risco. Temos percebido em Santa Cruz um padrão desses óbitos que já chegam a 11, se não me engano, apenas em 2020. Apenas hoje foram confirmados 3, então eu tenho que atualizar aí a questão apenas no ano de 2022. Quantos óbitos já tivemos apenas neste ano de 2022. Idosos, pessoas com comorbidade, a maioria acima dos 75 anos de idade. É delicado o momento, né? Eu estou preparando aqui dados para uma reportagem para o Diário Cidadão. A gente está com uma média de óbitos parecida com o pior momento da pandemia, novamente. Apesar de ser um grupo específico, sim, comorbidades, idosos, mas ainda assim a situação é bem delicada, né, doutor? Sim, o momento é muito difícil. Nós não estamos passando por um momento de maior complexidade, porque nós não temos um número grande de pessoas em estado grave. Sim. Você lembra daquela época pior nossa? Nós chegamos a ter 40, pessoas, 60 pessoas, né, dentro da Santa Casa, né? Chegamos a ter, acho que 13 óbitos em Ourinhos, uma coisa absurda, né? Uma coisa de outro mundo. Para todos nós, ninguém queria aquilo, obviamente, né? Um momento muito triste. Mas essa não é a realidade no momento. Nós estamos tendo esses óbitos, mas é um índice muito baixo perto daqueles índices anteriores. O que nós temos que fazer é manter todo o cuidado. Então são pessoas que muitas vezes não se vacinaram, são pessoas que estão no momento da vida muito delicado, pessoas de alta idade, pessoas com comorbidade. Pessoas com comorbidade sempre tem que tomar cuidado com tudo, certo? Com gripe, com qualquer coisa. Ele já está debilitado, ele já tem aqueles problemas de saúde. E você pega um vírus desse que já é um pouco mais agressivo, infelizmente acaba vindo a óbito ou ficando em grave situação. Mas nós não temos uma gravidade como aquela. Então, por isso que nós estamos caminhando, né? Nós temos que ir caminhando com a nossa vida, até porque a gente não sabe se essa é a última variante. Nós estamos na letra O, né? De repente vem mais algumas aí pela frente. A gente não sabe até onde vai isso. Nós rezamos, torcemos, lutamos para ser a última. Mas para ser isso, primeiro, temos que nos vacinar para ter força para combater o vírus. Segundo, continuar usando máscara, continuar com todos os cuidados que são necessários. Há uma dúvida minha e de muitas pessoas sobre a estrutura para atender os pacientes mais graves neste momento. Ourinhos registrou ao longo da semana passada pelo menos um caso apontado pela imprensa local como paciente que morreu aguardando um leito para ser internado. No momento, a gente ainda concentra as internações todas em Marília. Foi feita essa nova estratégia durante uma fase em que a pandemia arrefeceu, os casos praticamente zeraram, estávamos sem internações, fechou-se leitos em toda a região, concentrando os casos que necessitam
necessitariam de internação lá em Marília. Só que a coisa entornou muito rápido. Bauru, a imprensa também traz informação que há 10, 15 pessoas aguardando vaga para internar. O governo do estado promete nos próximos dias reabrir alguns leitos. A preocupação que nós temos é em relação a isso, né? Fechou-se uma estrutura preparada no momento de crise e agora voltamos a vivenciar uma situação complicada. Como é que os gestores públicos têm que agir nesse sentido? O Ministério Público pode cobrar alguma coisa? A gente corre o risco de ter pessoas morrendo por falta de atendimento, o que seria um absurdo, né? Aqui para nós, né, houve esse desmonte, né, por Sim. parte do Estado, né, foram centralizados os casos para lá, as transferências daí via CROSS, elas se tornam quase que obrigatórias, Sim. porque você não tendo a estrutura aqui autorizada, né, credenciada, você não tem como manter aqui. Mas as informações que nós temos, tanto da saúde quanto do prefeito municipal e da Santa Casa, é que essa estrutura, ela está preparada para voltar a agir, vamos dizer, né? Diante da necessidade. Então a gente acredita nisso, que nós não vamos ter essa dificuldade de vagas, que nós não vamos ter esse problema, como não tivemos até o momento. Então a gente está nessa luta aí para diminuir os casos, diminuir internações e garantir ao mesmo tempo o atendimento. Dário Miguel? Doutor, nesse caso aí, com algumas vítimas fatais, inclusive pessoas que foram transferidas de Santa Cruz para a UTI na cidade de Marília, não estaria na hora de novamente reativar tudo isso? Porque já teve vítima fatal na UTI da cidade de Marília. Um exemplo mais claro foi na madrugada desta quarta-feira, Santa Cruzense. Primeiro, a UTI de Marília, ela sempre vai ter uma estrutura, não sempre, né, mas tem uma estrutura melhor que a nossa, né, porque nós estamos falando de um grande centro, um centro que você recebe pessoas e pacientes de diversas regiões, né, você tem hemodiálise em Marília, coisa que você não tem em Santa Cruz. Você ter uma UTI sem hemodiálise é algo muito complicado, é uma luta, né, para os profissionais de Santa Cruz você não ter a hemodiálise, fica naquela dependência, quando precisa você tem que encaminhar, tudo mais. Então, se nós estamos conseguindo vagas e estamos conseguindo dar o suporte aqui, talvez ainda não seja esse momento de extrema necessidade, mas, né, você pode falar, mas vai ficar esperando o momento, né, tudo mais, tal. Não é isso, é avaliar no dia a dia. Há necessidade de se instalar hoje ou de se voltar com essa equipe? Então tudo bem. Não há. Por quê? Porque ainda estamos continuando, temos vaga, então vamos continuar usando essas vagas, até porque é preferível você ir para um hospital de referência, né, para você ir no grande centro de Bauru, Assis, né, do que muitas vezes ficar num centro menor. Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo foi uma referência, inclusive por muitos que acabaram ficando curados da doença, relatando através de entrevista o tratamento para com os profissionais aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, vários profissionais, em especial o Dr. Jonas, né, que esteve à frente aí e salvou muitas vidas em Santa Cruz. Qual a diferença, doutor? O senhor referiu a grande centro. Eu recentemente estive na cidade de Presidente Prudente, hospital regional, que é uma base ali de toda a região. Eu fiquei abismado com o tratamento precário daquela cidade. Marília, qual a diferença de Santa Cruz para Marília nessa questão? Bom, primeiro é em termos de equipamento, né? Você tem uma estrutura diferenciada. A própria hemodiálise, que nós não temos aqui. Paciente que está em Santa Cruz e precisa de hemodiálise, ele tem que ser transferido ou levado diariamente para Ourinhos, fazer deslocamento, tudo isso. Então você tem vários equipamentos e suportes em Marília que você não tem em Santa Cruz. Na época, toda essa vitória que nós tivemos em Santa Cruz, obviamente, que ela aconteceu, ela se deu com todos os casos que estavam adequados à nossa estrutura daquele momento. Agora, se você tem possibilidade de colocar numa estrutura física, numa estrutura de pessoal maior, você tem que colocar. E é isso que a gente sempre faz. Então, se você vê casos de maior gravidade, sempre tem gente falando, tem que ter transferência. Já pedimos, não saiu, né? Vai lá bater na promotoria, entra no judiciário. Ele tem que fazer um tratamento diferente. Tem uma medicação diferente. Quanto maior o centro, mais estrutura você vai ter. É diferente, obviamente. Doutor, algumas reclamações hoje, inclusive, junto ao nosso departamento de jornalismo, comentei com o Diego também, é claro que fica difícil, vai sobrar para fiscalização, e a fiscalização, obviamente, não dá conta de tudo isso. Além da conscientização, tem que ter material humano. Questão das escolas, filas e mais filas. Eu vou citar um exemplo de hoje pela manhã, Sinharinha Camarinha.
Não sei se na parte interna foi da mesma maneira que foi na parte externa, ou seja, uma bagunça, aglomerações, muitos pais seguindo o que reza a Secretaria de Saúde, ou seja, não aglomerações, álcool em gel, tudo isso, máscara. Mas ali, doutor, é praticamente impossível não ter esse contato. Até onde dá para levar isso na questão da conscientização? Não dá? O Ministério Público pode agir, orientações? As escolas elas têm que se adequar a uma forma que você evite aquela grande aglomeração, seja na entrada ou lá dentro. Muitas vezes isso é aquilo que nós estamos enxergando, mas lá dentro pode ser até pior, né? Isso pode acontecer no Cearinha como em qualquer outro local. Então cabe uma orientação por parte dos profissionais, né? Para os pais, vamos chegar em horário um pouco diferente, chega um pouco mais cedo, entra um grupo por aqui, outro grupo por ali. Aí cada escola tem a sua realidade e tem que se adequar de acordo com a sua realidade. Então muitas vezes você pega uma escola particular, ela tem 2, 3 entradas, você pega uma escola pública, tem 4, 5 entradas, aí pode se dividir, fazer, encaminhar. Agora, usando máscara, álcool em gel, as crianças tendo essa consciência que não pode tirar com as orientações, né, você diminui muito esse risco de contaminação e aí você consegue voltar para a escola tranquilamente. Doutor, em relação a medidas restritivas, me parece que já está consolidado o entendimento de que elas não voltam, a não ser que a gente tenha uma piora muito significativa, uma outra variante que além de contagiosa volte a ter índices de letalidade como foi lá atrás. O próprio governador João Dória tem falado a respeito disso. Muita gente coloca, agora que está no ano de eleição, mudou tudo. Mas se a gente for acompanhar os movimentos em outros países que já estão enfrentando a Omicron há meses antes do que o Brasil, também está se entendendo que não dá também para manter a economia fechada, até porque a variante ela é menos letal, mais contagiosa. Sim. Então vai se tentando fazer essa logística aí. Nesse sentido, me parece que é por aí, né? Em relação a termo de fechamento, não é algo que a gente vai ter mais, pelo menos sim, da fotografia de agora, né? Apesar de muitos casos de pessoas de grupo de risco que infelizmente estarem desenvolvendo quadro grave e morrendo, mas não devemos ter fechamentos. É o que se acena, né? Sim, se você for ver, nós tivemos grandes movimentos com aglomeração sim, de pessoas, né? Nós tivemos eventos na cidade, tivemos festas, tivemos, né, encontros familiares, né? Tivemos diversos eventos, diversas atividades. E nós estamos nesse momento com essa taxa de contaminação, né? Não estamos com um índice absurdo dentro da Santa Casa, né? Estamos tendo óbito dentro dessas situações que eu acredito que iriam acontecer com esses eventos ou sem esses eventos, porque são pessoas, né, infelizmente, que já tinham uma comorbidade, uma dificuldade muito grande. Então, essa situação do óbito, ela está dentro de um índice, né, que está aí acontecendo no mundo. Agora, nós vamos ver com a doença como é que ela vai evoluir nos próximos dias. Sim. Com a volta às aulas, com essas aglomerações, sim, com esses encontros, nós vamos ter mais ou menos um novo mapa. Eu não acredito mais em fechamento dentro da situação atual. Nem vejo justificativa para isso. Nós estamos tendo futebol, nós estamos tendo, né, atividades esportivas, e o nosso índice está mantendo. A Annelise falou numa reunião isso que eu achei muito interessante e importante. Nós temos que aprender a viver, né, com essa situação. Nós temos que aprender a viver com a Covid. Nós estamos traumatizados com aquilo que aconteceu lá atrás. E toda vez que acontece e fala assim, Covid, a gente já pensa. Passa um filme na cabeça. Tudo aquilo, vai morrer, vai ter um número grande de óbitos, a Santa Casa vai explodir, temos que fechar tudo e tal. E não é assim. Então chegou a hora da gente ter amadurecimento, né? Amadurecimento do ponto de vista pessoal, de usar máscara, fazer higiene e tudo mais tal, né? E continuar a nossa vida, né? Até porque o comércio, as atividades não aguentam mais esse tipo de restrição. Então eu não acredito em fechamento no momento e como você bem colocou, Inglaterra está aberta, Espanha está aberta, Europa está aberta, Estados Unidos, e a gente vai continuar assim. Em relação a grandes eventos, esses ainda sofrendo restrições, o senhor acredita que elas devem ser derrubadas a partir de quando? Pelo andar da carruagem, então, né? Os índices, eu estava vendo uma reportagem dizendo que em São Paulo a curva começou a cair. Eles acham que atingiu o pico de contaminação. Eu já comentei isso, né? Já falei isso. Eu acho que nós tivemos quase 10 vezes mais Covid do que sim, os índices que estão aí oficiais. Porque muita gente teve dor de garganta, sim, muita gente teve, né, um nariz escorrendo, sentiu tudo isso, alguma coisinha e não fez exame. Eu conheço vários que a família teve Covid, um deu positivo, o outro falou, nem vou fazer o exame, certo? E não foi.
Isso, obviamente, é ruim para nós, porque foge do nosso índice. Mas, né, por outro lado, nos permite avaliar que o índice, a contaminação foi muito alta. Quando você tem uma taxa de contaminação muito alta, você tem uma cobertura vacinal muito alta, então você acredita que a doença vai chegar ao fim. E a gente acredita também, como tem se apontado em São Paulo, que chegou a hora de cair. Então essa é a nossa esperança. Muito bem, muito bem. Mais alguma pergunta, Dário Miguel? A minha pergunta é justamente, você falou de grandes eventos, necessariamente falando de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Já dá para especular, doutor, é claro, e ser otimista com a liberação, com a realização da maior festa de Santa Cruz, ou seja, a festa do Peão de Boiadeiro? Nós estávamos acreditando que seria possível, né, lá atrás. Quando foi feita a reunião, o prefeito me ligou, chamou, falou: nós vamos fazer uma reunião com o Marreiro, com a Secretaria de Saúde, para expor a situação atual, para ver, né, o que vai ser feito. E na reunião a saúde apontou todos os dados. Naquele momento, algo, né, que parecia que estava mais ou menos sob controle, nós não estávamos tendo óbito, mas que seria avaliado no dia a dia, até a realização do evento. Chegou no domingo, o prefeito achou por bem cancelar o evento e esperar. Eu acredito que se esse índice cair, né, virar para baixo, né, como está todo mundo falando aí, já se avizinha a possibilidade de fazer esse evento. Agora, nós temos que entrar nessa curva de queda. Caindo, aí é uma outra realidade, né, que nós vamos viver. Muito bem, doutor Marcelo Saliba, promotor de justiça, ao vivo conosco hoje no Giro de Notícias, falando sobre vacinação, sobre volta às aulas, muitos temas interessantíssimos. Encerrei por aqui. Dar alguma pergunta? Não, só quero agradecer mais uma vez a receptividade do promotor de justiça, doutor Marcelo Saliba, para com o nosso jornalismo. Até a próxima, doutor. Obrigadão, viu? Obrigado, Diego. Obrigado, Dário. Agradeço a oportunidade. 13h mais 25. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos em instantes no Jornal Giro de Notícias para trazer os dados atualizados da pandemia em Santa Cruz, número de novos casos, a situação da Santa Casa. Infelizmente, falaremos de 3 novos óbitos confirmados nesta quarta-feira em Santa Cruz do Rio Pardo, em decorrência de complicações da Covid-19. A gente vai trazer detalhes de desses óbitos em especial. Nós tivemos contato com familiares da vítima, uma mulher de 64 anos. E com autorização da família, claro, nós publicamos há algumas horas no Diário Cidadão, e vamos comentar aqui o fato de que essa senhora, ela se recusou a tomar a vacina contra a Covid, mesmo depois de um dos filhos passar 11 dias internado na UTI por complicações da Covid. A família toda insistiu para que ela se imunizasse, ela não se imunizou, infelizmente faleceu, 64 anos de idade, a moradora do Jardim Brasília. Em contato com a família, eles autorizaram a gente expor essa história sem citar nomes, muito menos colocar imagens, mas na palavra dos próprios filhos. Quem sabe isso conscientize as pessoas sobre a importância da vacinação. Rápido intervalo, voltamos em instantes. Giro de Notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas, a pioneira no ramo em locação de ferramentas, betoneiras, martelo rompedor, cortador de pisos, serra mármore, containers e muito mais. Trabalha com consertos de máquinas. É assistência técnica autorizada e exclusiva em Maquitas e Devalt. Tem ferramentas manuais, carrinhos de pedreiros, furadeiras, ponteiros, talhadeiras, escadas, luvas e muito mais. Rio Pardo Locação de Máquinas é onde sua obra não empaca. E o serviço rende. Na Carlos Rios, próxima ao Supermercado São Judas Tadeu. Chácara Peixe, fale com o amigão João Paulo, ligue 3372-5975, 3372-5975. Casa dos Vidros, a mais completa. Oferece a maior variedade e muita qualidade em vidros em geral. E agora, Euroshow. Esquadrias de alto padrão.